Vamos então fazer nossa revisão aqui de histologia para a prova, começando pelo tecido muscular. Revisando, nós temos 4 tipos de tecido de maneira geral, tá? Então, nós já vimos o tecido epitelial, aquele de revestimento. Então, a palavra revestimento é uma palavra-chave para tecido epitelial. Se aparecer lá em alguma questão discursiva, ou desculpa, objetivo, é bom considerar isso. Epitelial, a gente já viu o conjuntivo, inclusive assunto da nossa prova, um deles, que é o tecido ósseo, é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Aí nós temos os outros dois tecidos, muscular, que a gente vai ver agora, e o nervoso. Estou revisando isso para a gente não confundir, porque osso é conjuntivo, mas esses dois aqui não são, tá? Bom, quando a gente pensa em músculo, a gente precisa pensar na lógica que tem sido os estudos de histologia. O que a gente tem percebido? Que a gente tem estudado duas coisas de maneira bem grotesca, né? A gente estuda a célula daquele músculo, daquele tecido, desculpa, a célula daquele tecido e a matriz extracelular daquele tecido, a MEC, tá? Então a gente precisa pensar nessas duas coisas para entrar estudando tecido. E aí o tecido muscular tem os nomes particulares. O que a gente já sabe? Que a célula tem algumas partes. Toda célula vai ter membrana plasmática, toda célula vai ter núcleo, toda célula vai ter citoplasma, e dentro desse citoplasma a gente tem várias organelas. Eu chamei a atenção aqui para o retículo endoplasmático liso e vou já explicar por que eu coloquei ele aqui chamando a atenção. Bom, no músculo, a célula recebe um nome diferente. O nome da célula do tecido muscular é chamada de fibra muscular, pode chamar célula muscular ou também pode chegar ao nome de miócito. Tem dois radicais, duas coisas que sempre vai se relacionar a músculo aqui no nosso estudo, é mio e sarco. Essas duas coisas aqui falam de músculo, certo? Sarco e mio. Então, aqui a gente já vai nomear na célula muscular, que eu também posso chamar de fibra muscular ou de miócito, a membrana plasmática, que é esse envoltório da célula, também é chamado de sarco, aqui o prefixo, né? Sarcolema. Não é difícil lembrar, porque sarco a gente já sabe que vem de músculo e lema significa envoltório. E tudo que envolve a célula a gente chama de membrana plasmática, tá? O citoplasma da célula muscular também recebe um nome particular. Ele vai pegar o sarco, que a gente já sabe que significa músculo, e vai pegar o nome plasma, sarcoplasma. Sarcoplasma é o citoplasma da célula, tá? Então, membrana plasmática é aquilo que envolve a célula vai ter um núcleo, e tudo que está entre o núcleo e a membrana é citoplasma, e aqui tem várias organelas. Essa organela aqui, que é o retículo endoplasmático liso, que tem, né, em outras células também, ela é muito importante no processo de contração muscular. Tão importante que ele também, esse retículo também recebe um nome especial. Vai ser retículo sarcoplasmático. Então, a gente vai adicionar aí o nome sarco que vem de músculo, tá? Então, retículo sarcoplasmático, tá bom? Por que eu tô relembrando disso? Porque em questões objetivas é quase certo que vai cair esses nomes aqui: sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, fibra muscular ou miócito, porque são os nomes específicos para esse tecido. Não confundir. Então, lembrado disso, a gente vai então começar a classificar o músculo. Quando a gente pensa em músculo, provavelmente a primeira ideia que vem na cabeça é um bíceps, é uma perna com aqueles músculos volumosos. Por quê? E é até bom que venha essa imagem mesmo, porque a principal função de um músculo é contrair.
O músculo, basicamente, de maneira simplória, mais uma vez, ele serve para isso aqui, para fazer contração. E o que é que a gente contrai no nosso corpo? Um monte de coisa. O braço, as pernas, que é o que a gente mais lembra, mas o nosso coração também contrai. O útero também contrai, o intestino também contrai. Então, basicamente, tudo que contrai, né, no corpo é graças a um músculo. E aí a gente começa a classificar, lembrando, a partir dessas coisas que a gente lembra aqui que contrai. Então, por exemplo, o braço e as pernas, esses músculos, que é o primeiro que vem na nossa cabeça, eles são os músculos estriados esqueléticos. Muito fácil de lembrar, por quê? Porque esqueleto a gente lembra que é osso, é o nosso esqueleto, e o músculo que se liga no osso. E aí, quando a gente pensa em osso, a gente também lembra daquele osso do braço, aquele osso da perna, a gente tem o estriado esquelético. O estriado são porque ele tem estrias mesmo, e a gente vai ver essas estrias. O coração, que também contrai, ele é tão importante que ele tem um músculo só para chamar dele. Então, o coração, ele tem o músculo estriado cardíaco. E vejam só, o músculo estriado esquelético, ele está em um bocado de lugar. Ele está no braço, ele está na perna, mas ele também está no antebraço, ele também está no tronco, ele também está no pé, está na mão. O estriado cardíaco, ele só está no cardíaco. É o único lugar do corpo que vai ter músculo estriado cardíaco no coração. E aí, todas as outras coisas que contraem, que não é estriado esquelético, que não está ligado a um osso, ou que não está ligado à pele, como os músculos da face, eles são músculos lisos. E a gente vai entender por que é liso, porque ele não tem essas estrias que tem nos outros dois. Nesse vídeo eu vou me concentrar, a partir de agora, no músculo esquelético, tá? Mas eu vou fazer diferenciações aqui, né, das imagens para diferenciar os três tipos musculares. O primeiro tipo é o que a gente vai se concentrar aqui, o músculo estriado esquelético. E aqui a gente já entende por que ele é estriado, porque ele tem essas coisinhas aqui, né? Essas listras, essas estriações, então por isso que ele é estriado. Por que ele é esquelético? Porque se liga aos ossos, ele se liga aos ossos. O cardíaco também é estriado, então dá pra ver aqui, ó, as estrias, nessas linhas. Essa caneta ficou péssima. Dá pra ver essas estrias também. E como que eu vou diferenciar? A gente já fez a prova prática, mas ela pode também levantar isso na prova teórica. Como é que eu faço para diferenciar os dois? Veja que o músculo estriado e esquelético, ele tem núcleos que são mais periféricos, ó. Eles estão ali na periferia da célula. Hortência, esse aqui tá no meio, tá? Não. Ele também tá na periferia, só que como a gente tá vendo aqui de frente no corte longitudinal, a gente não consegue ter dimensão assim porque ele é uma fibra cilíndrica, mas ele tá na periferia também. E aí são multinucleados, ó, são vários núcleos na mesma célula. Já no músculo cardíaco, eu tenho no máximo 2 células por fibra e geralmente é só uma. Essa uma, ela geralmente é central. E além de central, geralmente ela é um pouco mais arredondada e a músculo esquelética um pouco mais achatada. Outra diferença que na prova teórica também pode aparecer é que, se ela disser assim, a fibra muscular estriada cardíaca, ela pode sofrer ramificações, tá certo? Essa afirmação. Por quê? É uma realidade. A fibra muscular, por exemplo, essa fibra aqui, ó, ela se ramifica, tá? Ela se ramificou aqui. E ela pode se ramificar mesmo, enquanto que a esquelética não se ramifica, tá? E vejam que esse exemplo aqui é a fibra que tem 2 núcleos, tá? Então, vamos anotar aqui algumas diferenças. A
muscular esquelética, ela tem muitos núcleos. Os núcleos são periféricos, um pouco mais achatados, em relação aos núcleos é isso. E ela não, outra coisa, não se ramifica. Vou deixar logo as características todas que eu falei, não se ramifica. Já a músculo estriada cardíaco, ela só tem um ou dois núcleos. O núcleo é central, ele é um pouco mais arredondado e se ramifica. Ela pode se ramificar ou não. A lisa já é bem, a fibra lisa ela já é bem mais sussa, já é mais sossegada e a gente percebe que ela não tem estriações. Percebam que aqui em cima eu tenho estriações, aqui eu não tenho nada. Literalmente ela é lisa, por isso recebe esse nome. Agora a gente entra em músculo esquelético. O músculo estriado esquelético, ele tá no corpo inteiro. A gente geralmente lembra do braço, mas eu coloquei aqui justamente para a gente entender que todos esses músculos aqui que a gente estudou na anatomia, o ecom, o trapézio, o deltóide, o peitoral, tudo isso daqui vai ser músculo esquelético também, inclusive os da face. E aí, uma pergunta discursiva que talvez ela pode, né, que ela pode botar na prova é explique como se organizam as células, então ela está fazendo a pergunta de célula, do tecido muscular estriado esquelético. Então, como é a organização dessas células? E aí eu vou responder justamente fazendo a explicação. Vamos pensar aqui, né, nessa região do ecom que se insere aqui no externo. Vamos pensar nisso daqui, eu vou dar o zoom aqui e eu venho para essa parte. Então, essa parte lá é essa mesma daqui. Então, eu tenho aqui o osso, né, que eu tenho o osso, ligando o osso e o músculo, eu tenho o tendão, tá? Então, vai que aparece lá na prova, os músculos estriados esqueléticos se ligam aos ossos do nosso esqueleto através de um ligamento. Não, é através de tendão, tá? E aí, respondendo aqui a pergunta, como que essas células se organizam? Elas se organizam da seguinte maneira. O músculo inteiro, ele é formado por um conjunto de feixes. Então, o músculo é o quê? Um monte de feixes juntos. O que são esses feixes? São esses grupamentos aqui. Tá bem parecido com aquele bife de desenho animado, essa imagem, né? E é bem bom para lembrar. Então, tá aqui, ó, músculo esquelético, né? É isso tudo. Isso aqui tudo é o músculo esquelético. Só que as fibras do músculo esquelético, elas se agrupam em feixes. Então, isso aqui tudinho que eu tô pintando é um feixe muscular. É um feixe muscular. Eu vou botar aqui o F de feixe, F de feixe, FX de feixe, tudo aqui é feixe. Então, o músculo, ele se organiza em grupamentos de feixes musculares. Beleza, então aqui eu peguei um feixe e dei um zoom nele. E aí, o que é que forma esses feixes? Esses feixes musculares, eles são formados pelo quê? Por um monte de célula muscular junta, tá? Então, o músculo todo, ele é a união de feixes e os feixes são a união de células. É assim que as células se organizam. Vamos dar continuidade. Então, aqui eu tenho um feixe. Isso aqui, tudo aqui é um feixe. Essa parte aqui, isso daqui em si, eu vou chamar de fibra muscular. Isso aqui tudo é uma fibra muscular, esse redondinho todo aqui. Onde é que está esse redondinho? Ele está dentro do feixe muscular, tá? Então, eu vou ter aqui uma fibra muscular. Agora, a gente vai dar um zoom nessa fibra, aqui, ó.
uma recomendação, né? Vamos se acostumar com esses nomes em inglês, porque isso daqui a gente se acostumando vai fazer muita diferença, porque a gente vai ser muito cobrado em inglês na leitura de artigo. Bom, aí aqui, enfim, eu cheguei na nossa célula. Agora sim, eu estou diante da célula muscular, da fibra muscular, ou também chamada de miócito. Miócito. Isso daqui é o famoso miócito. Isso aqui, enfim, isso aqui tudo é a fibra muscular. E aí, da mesma forma, a fibra muscular, ela vai ser formada da união de um bocado de coisa. O que é esse bocado de coisa? São os miofilamentos. Calma, não é difícil, é fácil. Como diz nossa amada Adélia, não é difícil, é fácil. Então, se a gente pensar, é um bocado de coisa que vai se unindo, para formar uma coisona. Quando a gente pensa, né, do pequeno para o grande, a gente tem miofilamentos. Pensa assim, tudo que é mil é músculo. Filamento é porque assim, é o mais fino que tem na história da divisão, aí é o filamento. Então, miofilamento se junta para formar a célula. O miócito, né? Ou fibra muscular ou célula muscular. Os miofilamentos se juntam, formam a célula muscular. Um monte de células se junta, forma quem? O feixe muscular ou fascículo muscular. Um monte de feixe se junta, a gente tem o quê? Um monte de feixe junto, a gente tem o músculo todo, tá? Então, como que essas células se organizam? Né, em subdivisões, elas se organizam, né, se subdividindo em feixes e cada feixe num agrupamento de células. Uma coisa que ela chamou bastante atenção foi o nome dos envoltórios, tá? Sobre os envoltórios. Envoltório de quê? Do músculo e do feixe da fibra. O que eu estou falando? Eu estou falando do epimísio, do perimísio e do endomísio que a gente estudou tanto para a prova prática, né? Então, aqui, ó, tem o epimísio. O que é o epimísio? É essa camada aqui que recobre o músculo todo, tá? Então, é bem legal essa imagem, que é como se a gente estivesse rebatendo ela, estivesse arrancando, como se a gente pudesse tirar aqui só o epimísio. O que é o perimísio? É quem envolve, é justamente onde está desenhada aqui essa parte roxa. Essa parte aqui, ó, que envolve o feixe muscular. Isso aqui é o perimísio. O endomísio vai envolver só uma fibra por vez. Então, é esse pretinho aqui. Isso aqui é o endomísio. Por quê? Porque aqui é a fibra muscular. Aqui é a fibra muscular. Então, cada fibra muscular é envolvida pelo endomísio. Então, lembra, o endomísio, ele tá dentro, endo de dentro. Epimísio tá mais fora, ep de fora. O que tá entre os dois, peros dois, tá? Pero epimísio e pero endomísio é o perimísio, tá? Entre os dois envoltórios. Joia? É importante lembrar, essa imagem aqui dela no slide, é importante lembrar o seguinte, que o epimísio, perimísio e endomísio são todos o mesmo tecido. Qual tecido? É o nosso conjuntivo propriamente dito. O propriamente dito, que a gente já estudou ele, tá? Então, se na prova tiver escrito o epimísio, o perimísio, o endomísio são envoltórios de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, que recobrem individualmente um músculo, os seus grupamentos de feixes e individualmente cada fibra ou célula muscular está totalmente certo, tá? Acompanhe o raciocínio. Epimísio, perimísio e endomísio são envoltórios de tecido conjuntivo propriamente dito que envolvem de forma isolada o músculo inteiro, seus grupamentos de feixes e individualmente suas fibras musculares, tá? Totalmente correto, tá? Essa imagem eu coloquei só pra gente revisar. Aqui tá o nosso osso, por isso que é músculo esquelético. Tá aqui o nosso esqueleto.
Aqui eu tenho quem? O tendão, não é ligamento. Por fora, aqui envolvendo todo o músculo, eu tenho o epimísio de fora, envolvendo cada feixe desse daqui, eu tenho o perimísio, e envolvendo cada fibra muscular dessa, eu vou ter o endomísio. A gente vai se concentrar agora em estudar o que é que tem dentro da fibra muscular, tá? Que são essas proteínas que estão aqui dentro. Eu vou dividir esse vídeo em dois, pra gente não ter muito trabalho para carregar no YouTube.